Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal. Você sabe o que foi a arquitetura de von Neumann? Aula 3 dessa playlist, logo após a vinheta falaremos sobre ela. Pois bem, arquitetura de von Neumann, aula específica do curso técnico em informática, mas todos podem aprender, porque também é utilizada até hoje. Primeiro, quem foi John von Neumann? John von Neumann ele foi um cientista húngaro, e matemático. Ele foi um criador dessa arquitetura que iremos falar na aula de hoje. Bom, ele criou essa arquitetura em 1946. Daí surge a pergunta, por que então vamos estudar sobre essa arquitetura em 2020? Ou por que é importante estudarmos? Porque graças a esse rapaz, ex-cientista, John von Neumann, a arquitetura dele é utilizada até hoje em uma arquitetura mais moderna, que é conhecida como a arquitetura de Harvard. Logo depois, numa outra aula, falaremos sobre essa arquitetura de Harvard. Mas primeiro vamos para a arquitetura de von Neumann, que faz parte desse conteúdo aqui. A arquitetura de von Neumann, pessoal, ela é baseada nesses três pilares, memória, CPU, entrada e saída. Ou seja, a base de tudo que a gente conhece hoje sobre fundamento e arquitetura de computadores. Aqui eu vou mostrar para vocês a segunda câmera. Nós temos aqui o famoso processador. É claro que esse processador meu aqui ele não tem utilidade, por isso que eu estou tocando em suas partes. Nós temos aqui também uma memória de notebook, memória pequenininha. E os periféricos de entrada e saída que fazem a base da arquitetura dele. Aqui nós temos um teclado. No meu caso eu não uso o mouse, mas eu uso uma mesa digitalizadora. Só para vocês visualizar algum das bases do tripé da arquitetura de von Neumann, que é o processador, memória e assim por diante. Voltando aqui para o slide, nós temos ao lado o esboço e vamos falar um pouquinho mais. A arquitetura de von Neumann é baseada nesses três pilares, como foi dito. A ULA, unidade lógica aritmética, e a UC, unidade de controle. Além da memória, a unidade central de processamento e os periféricos de entrada e saída. Nós podemos traduzir como teclado, mouse, monitor, impressora e vários outros periféricos, Ok. Como é que funciona? Sinais do módulo no sistema computacionais. Cada um desses módulos ele tem essas funções. Por exemplo, leitura e escrita ela está tanto na memória quanto no módulo de entrada e saída. Que nós temos endereço, dados e transfere ou transmite para dados. E aí vai ser lido e criptografado por outras partes do computador. Beleza. Nós temos no módulo de entrada e saída endereço, dados internos, dados interno e externo, sinais de interrupção, que passa do teclado, quando você digita uma letra, passa diretamente para a memória de entrada, o processador, que por sua vez joga para a memória e assim por diante. Mas o que é importante dessa memória aqui? Desculpa. O que é importante da tecnologia de von Neumann, ou seja, da arquitetura dele? Nós temos aqui também o CPU, que é instruções, dados, sinais de interrupção, endereço e assim por diante. Ok, mas o que tem de importância? A importância é que quando o von Neumann criou esses três pilares, serviu para a criação do computador digital que vocês conhecem hoje e que nós conhecemos. Antes era aquele computador a válvula, um computador mecânico. E o computador digital possibilitou maior autonomia, mais transferência de informações. Então, melhorou bastante a vida daqueles que, por sua vez, viviam na época. Na história, na aula anterior, falando um pouquinho da história da informática, nós vimos que graças à arquitetura de von Neumann, surgiram os primeiros programadores, os primeiros computadores mais compactos, não mais aqueles computadores gigantescos. Mas vamos continuar. Aqui nós temos como funciona, basicamente. Aqui é um desenho de uma placa-mãe, mostrando como funciona cada um dos segmentos aí. Não sei se as imagens vai dar para vocês observarem, mas funciona tudo nesse esquema. Se você olhar na representação, nesse desenho aqui, nós temos uns espaços entre cada um, por exemplo, o processador, entre o processador e a memória, temos um espaço. Essas setinhas representadas aqui, pessoal, na frente ele vai ser conhecido como gargalo de von Neumann. Nós iremos falar um pouquinho mais sobre isso. Então nós temos lá memória, mais uma vez processador, entrada e saída. São a base da arquitetura de von Neumann. Aqui é só um esqueminha, tá bom? Em sala a gente sempre vê a prática, no caso aqui é a teoria. Aqui programa armazenado em memória. A ideia fundamental introduzida por von Neumann era o seguinte: a memória contém tanto os dados a serem processados quanto as instruções que ditam
ao processador como os dados devem ser processados. Então há uma troca de informação entre eles. Por isso essas setinhas, né? Essas informações são trocadas entre tanto o processador quanto a memória. Isso é importante, porque elas podem estar executando as tarefas do tempo todo. Por exemplo, a busca, a decodificação e a execução, como nós temos o ciclo básico embaixo. Então, uma vez que ele faz esses 3 ciclos, né? Busca, decodifica e executa, ele volta novamente às etapas busca, decodifica e executa. Daí a importância de quê, pessoal? A importância de termos memória suficiente, temos um processador mais potente e periféricos que possam trabalhar de modo mais confortável desses dois componentes, né, se tornando 3 a base do computador convencional. Isso aqui é importante porque se você, pessoal, tiver um computador super moderno, e você tiver basicamente esses 3 componentes trabalhando bonitinho, cada um com sua velocidade assim por diante, seu computador, mesmo moderno ou velho, ele funcionará muito bem. E o gargalo von Neumann que foi mencionado, também chamado de barreira de memória. O ciclo básico de execução é diretamente dependente da velocidade de acesso da memória. Busca de dados atrasa ainda mais. O CPU starvation, né? Não há instruções a serem executadas. O tempo de memória, ciclo de processamento, como mitigar o problema. Normalmente, o consertado por memória cache e a arquitetura de Harvard veio para melhorar um pouquinho mais esse gargalo de von Neumann. Trocando em miúdos, o que seria? Seria o tempo em que a memória leva para processar as informações que é transmitida pelo periférico. Então, aquele tempo de cálculo entre a memória e o periférico é chamado de gargalo de von Neumann. A arquitetura de Harvard ele veio para substituir um pouquinho mais e tornar ainda mais veloz. É por isso que nós vemos hoje computadores mais rápidos ainda, né? Quanto maior o processamento, maior a memória, maior o espaço que temos em HD e também os periféricos que funcionam bem, como uma placa de vídeo legal, como um teclado também com a USB 3.0, que é a velocidade ainda maior. Então, quanto mais moderno, mais rápido funcionará o computador. É por isso que é interessante. Nem todos têm capacidade de estar comprando periféricos novos, porém a velocidade é importante, né, para o seu uso. Então depende do seu uso e de que finalidade você vai utilizar ele. Então, o gargalo von Neumann é um dos erros que veio, mas foi substituído pela arquitetura de Harvard. Aqui nós temos um esqueminha, né, mostrando como funciona. O computador é uma máquina complexa, é impossível de lidar com toda a complexidade de uma só vez. Isso é interessante, por isso a arquitetura de von Neumann. Aplicação, algoritmo, linguagem, sistemas operacionais, máquinas virtuais, sistemas computacionais, ISA, né? Instruction Set Architecture, microarquitetura, registro, transfer, level, portas lógicas, circuitos elétricos, componentes elétricos, mundo físico. Então, tudo isso aqui são pequenos circuitos, pequenos computadores, né? Que a arquitetura de von Neumann veio para fazer cálculo de cada um lá de modo individual e assim facilitando a velocidade do uso da máquina. Nós temos uma pilha de abstrações, como foi dito, né? Tudo funciona de modo que nós não podemos ver. O processador pode ser percebido de diversas formas. Em geral, extraímos detalhes e nos concentramos na parte funcional específica que estamos interessados. Enquanto nós utilizamos o computador de modo convencional, ele sozinho está trabalhando, né? Trabalhando justamente fazendo com que tudo funcione de modo ordeiro. Daí a importância de saber uma boa programação, o próprio curso, né? A própria aula que a gente iremos mencionar aqui sobre lógica e programação. Então nós vamos ver a importância de saber programar bem para que a máquina funcione de modo correto. Então, tudo funciona tem que estar tudo ordenado, tudo bem feitinho para que tudo funcione tranquilo. Daí a importância de curso como esse, curso técnico de informática. A diferença de você aluno ao final do curso para aquele que não tem um conhecimento é que você vai saber como utilizar da melhor forma possível todas as informações que o computador irá oferecer. E aí, transferindo essas informações em um computador ainda mais moderno e mais rápido. Então essa é a diferença de quem não tem tanto conhecimento para aquele que tem pouco conhecimento da área. Aqui nós temos um modelo, basicamente de um processador, como funciona. Temos lá vários sistemas, né?
o decode, sistema de interface, a memória, o controle de memória. Aqui é um mapinha, um desenho bem interessante. Uma visão de um processador da arquitetura de von Neumann, endereço, abstração do bus, a data, coprocessador. Então, como é que funciona? Olha lá, mostrando como funciona tudo, até mesmo energia. Então, nós temos as setinhas informando que somente sai, e setinha informando que entra e sai, os dados. E a arquitetura veio para fazer justamente isso. Ela veio para fazer com que a memória, o processador e os periféricos funcionassem da melhor forma possível. É importante a gente compreender até mesmo a questão da velocidade, né? Da energia. Datapad, né? Nós temos aqui também um esqueminha. Aqui lembrando que é só teoria, tá certo? Na prática nós iremos mostrar como funciona. Eu vou retornar aqui para você ver até mesmo o processador aqui. Tem vários modelos. Por que tem vários modelos de processador? Porque existe, por exemplo, o i3, o i5, o i7. Qual que é a diferença para outros? E o que é que tem a ver a arquitetura de von Neumann justamente com esses esqueminhas que está sendo apresentado aqui na aula? Então isso a gente irá ver em sala de aula, lembrando que aqui é teoria, tá bom? Nós temos aqui ainda o Pipelin, que já foi dito até na aula anterior, falando sobre isso. Aqui nós temos as operações, instruções, execução, o que é cada um, como funciona, as etapas. Tudo tem que ser bem respeitada e o programador tem que fazer isso bem feito. E quem monta também o computador tem que saber como funciona, por exemplo, questão de barramento, a questão de velocidade, de clock. E tudo isso aqui na arquitetura de von Neumann apresentou. Lembrando que a de Harvard veio para substituir essa aula, como foi dito, é uma aula mostrando sobre a arquitetura de von Neumann, que é importante, pelo menos a gente ter um conhecimento prévio. Aqui nós temos a hierarquia das memórias, como funciona, registradores, cachê, memória RAM, disco magnético, flash drive, CDs, DVDs, fitas magnéticas, etc. Aqui toda a hierarquia. O que é que cada um vai funcionar primeiro, né? Aqui a linguagem de montagem, que é na questão da linguagem linguagem de programação. Essa imagem não está ajudando muito, porém, dá para ver aqui como é que funciona a programação, né? Aqui, abstração ISA, Instruct Section Action, né? Nós temos aqui as instruções, tipo de dados e interrupções, como é que funciona. Lembrando aqui a teoria. A abstração da microarquitetura, implementa a ISA, também todo um esqueminha, como é que funciona a ULA, o ROM, o bus ali, bem interessante. Quando eu olho esse mapinha aqui, bem interessante mesmo. Vou para traduzir cada uma dessas informações do mapa aqui, passaríamos acho que o dia todo, né? Para tentar traduzir. Isso aqui já seria mais avançado. Aqui é um curso técnico em informática, é o básico. O que interessa mais a você é a questão prática, como funciona na prática. A teoria é importante, porém a prática também é fundamental. Aqui também um mapinha sobre a questão lógica e digital, as entradas, o fechamento, tudo aqui também, os bits, quantidade e velocidade. É bem mais profundo, né, esse conteúdo aqui. E por fim nós temos aqui a abstração do nível elétrico. Lembrando que a fonte também interfere no funcionamento da sua máquina. Na arquitetura de von Neumann também foi pensado nisso, porque a questão do barramento que foi mencionado. Em uma outra aula a gente falará somente sobre barramento e velocidade de execução e assim por diante. Pois bem, chegamos aqui ao fim, tá bom? Desse conteúdo teórico da arquitetura de von Neumann. Lembrando mais uma vez, von Neumann foi um dos maiores cientistas e engenheiro na área de informática, criou sua arquitetura e por sua vez hoje foi substituída pela arquitetura de Harvard. Porém, a arquitetura de von Neumann até hoje também é utilizada em algumas máquinas e serve esse modelo de arquitetura para basicamente citar um exemplo, comprar máquinas. Se você quiser comprar um computador que funcione legal, você pode seguir as orientações que von Neumann traz sobre os três pilares: processador, memória e periféricos. Tá bom, pessoal? Até mais, até uma próxima aula
sobre o curso técnico em informática nessa disciplina Fundamentos e Arquitetura de Computador. Se você gostou, você dá o seu curtiu, comenta, compartilha com seus colegas. Abaixo vou deixar o link do nosso site, onde você vai ser direcionado a conteúdos voltados na área de informática e tecnologia. Estou criando também uma área onde terá cursos grátis para vocês, tá bom? Está em construção ainda. Assim que estiver pronto, eu anuncio aqui também e deixarei o link para vocês acessar todos os cursos totalmente grátis. Tchau, tchau. Até a próxima aula.